tema que hoje eu vou abordar vai ser a ventilação de alta frequência, né, que não tem tanta frequência, tanta alta frequência de indicação, né, e de utilização ainda no Brasil, embora em alguns países a incidência de uso é bem maior, mas quando ela é indicada com precisão e utilizada adequadamente, ela salva algumas vidas. Né? Aproveito para colocar, né, que não tenho conflito de interesse, não trabalho nas empresas as quais me emprestaram gentilmente aqui as imagens para que a gente utilize. Né? Um agradecimento especial para a Oxystem, que foi a empresa que representa uma das marcas e nos cedeu várias imagens. E eu acredito, né, por acreditar em abordar esses temas tão específicos que nem sempre possa trazer um interesse da maioria das pessoas, mas a gente vê aqui pelo público que realmente despertou interesse, né, naqueles que principalmente devem atuar em terapia intensiva. Quando a gente fala de alta frequência, né, nós sabemos que não tem um consenso sobre a definição em si. Né? Ela tem características que vão distinguir esse modo ventilatório, como uma frequência bem mais alta, né, que pode variar de acordo com a literatura e com os equipamentos, que varia de 3 a 20 Hz, olha, dá 1.200 até muito mais, né, 60 mil ciclos por minuto, algumas máquinas. As inspirações e as expirações ocorrem geralmente de uma forma ativa, principalmente a expiração. O volume corrente ele é menor do que ou igual do que o espaço morto anatômico, chegando a 1 a 3 ml por quilograma, o que diferencia muito do que ocorre numa ventilação convencional. O FDA coloca que alta frequência tem essa definição aqui. Aquela anterior eu que coloquei, né, de acordo com o que a gente tem na literatura. Agora o FDA coloca que é um ventilador, né, que entrega mais do que 150 respirações por minuto, que vai entregar volumes pequenos e geralmente o menor vai propiciar, né, um menor espaço morto anatômico. Mas, não querendo corrigir o FDA, né, não é um ventilador, mas sim um modo ventilatório que vai permitir com que isso ocorra. Né, um breve histórico, a gente precisa lembrar, né, quem que começou com tudo isso antes da gente, antes das outras pessoas que fizeram alguns estudos. Então, primeiro iniciou lá com Henderson, onde ele estudou o espaço morto e viu que o volume corrente era menor e que seria possível uma pessoa sobreviver, né, ou suportar volumes correntes menores que o espaço morto para sobreviver. Então, isso já foi o primeiro start, né? Quer dizer, eu posso sobreviver com um volume corrente abaixo, né, do que seria o usual, ou inferior ou igual ao espaço morto. Lá na década de 70, aí começaram alguns trabalhos em modelos animais, né, mostrando que a ventilação alveolar adequada pode ser alcançada com frequências mais elevadas, né, com um volume em torno de 20 a 25% menor do que o espaço anatômico, aqui já com trabalhos com animais. Então, existem vários tipos de ventilação de alta frequência. A gente tende, como na ventilação não invasiva, a pessoa olha o paciente com pronga, né, na neonatal, está em CPAP, mas, na realidade, ele está com uma interface pronga nasal. O modo ventilatório pode ser qualquer outro. Aí, o paciente está em alta frequência, parece que é tudo igual, mas não é. Nós temos vários tipos de alta frequência. E, no Brasil, nós temos 2 tipos, né, de aparelhos que fornecem alta frequência. Então, aquela que vai fazer ventilação de alta frequência por interrupção de fluxo, né, e a ventilação oscilatória de alta frequência, que é o que nós vamos abordar hoje, que só tem um aparelho no mundo, né, que é o mesmo que é disponível no Brasil, que é o aparelho da Siemens, que é o 3100. É o único, então não tem, nem como dizer, não tem conflito de interesse, não tem outro para falar no mundo inteiro, não é só isso. Os demais aparelhos e demais marcas, eles fazem alta frequência, mas por interrupção de fluxo, é outro mecanismo. Então, quando a gente compara, né, a fisiologia entre a fisiologia da ventilação convencional versus alta frequência, a gente tem um padrão de ventilação totalmente diferenciado. Quando eu estou na ventilação convencional, o volume, né, ou a ventilação alveolar, ela depende do volume corrente, menos espaço morto, menos a frequência respiratória. Quando nós estamos em alta frequência, o volume alveolar ele é determinado pela frequência respiratória vezes o volume corrente ao quadrado. Então, muda a fisiologia da interpretação de como vai ocorrer isso. Quando nós estamos na ventilação convencional, eu vou ter uma frequência aí de 0 a 150, que é o que as máquinas permitem, não quer dizer que é o que eu vou colocar no paciente, e posso, na alta frequência oscilatória, dar de 180 a 900 incursões, ciclos por minuto, dependendo de alguns aparelhos até mais do que isso. O volume corrente aqui vai variar de 4 a 20, aqui de 0,1 a 0,5.
Tá? Isso aqui é o que as máquinas permitem fazer. Aqui eu posso chegar a uma pressão de platô até 50, e aqui a pressão de platô fica 0,1 a 0,5. Então, tudo isso eu já começo a ver que dentro, aqui eu tenho um volume baixo de volume de ar expirado, e aqui eu tenho um volume em torno de valores próximos da normalidade. Aqui a gente já consegue ver algumas diferenças, como volumes mais baixos, pressão de platô mais baixa e frequências mais altas, né, comparativamente à ventilação convencional. Então, a ventilação de alta frequência, ela se torna, às vezes, um pouco complexa no entendimento da fisiologia dela, embora não seja, porque ela envolve 6 mecanismos de trocas gasosas. E por isso também que ela funciona tão bem, né? E porque, de uma forma ou de outra, o paciente acaba tendo trocas gasosas, porque são 6 mecanismos, e se todos funcionarem sincronicamente, o paciente vai manter as trocas gasosas adequadas. Se um ou outro não funcionar, outros compensam os mecanismos de trocas gasosas. Então, nós temos a ventilação alveolar direta, que é aquele ar que entra na via aérea e vai para os alvéolos, a dispersão longitudinal por diferença de fluxo, mecanismo de pêndulo, né, que são aqueles alvéolos que têm diferenças de constantes de tempo ou por alteração de resistência ou complacência. Então, alguns demoram mais para insuflar e outros insuflam mais rápido. Então, por essa diferença de tempos, de constantes de tempo, migra ar de um alvéolo ao outro. A mistura cardiogênica, porque essa oscilação que é feita no tórax, ela vai também para o mediastino e também para a parte cardíaca, e com isso essa oscilação faz com que migre também e auxilie as trocas gasosas alveolares, e a difusão molecular. Então, aqui estão todos eles, né, a explicação de cada um. Esse mecanismo também é chamado, né, ventilação direta, como book flow, e a dispersão longitudinal como mecanismo de Taylor. Então, esses mecanismos eles são interessantes da gente fazer uma leitura depois nos artigos que são citados. Essa aqui é uma revisão sistemática, uma revisão sobre o assunto muito boa, embora ela seja de 2007, para a gente poder depois ficar com esses mecanismos bem estabelecidos na mente. Esse, por diferença de constante de tempo, é um dos mecanismos principais de trocas gasosas nos pacientes neonatais e pediátricos, porque tem muita diferença de constante de tempo na via aérea, né? De pêndulo, desculpe. Então, aí as trocas gasosas, né, elas vão ocorrer então, de uma forma, digamos, mais adequada dentro ou no uso da ventilação de alta frequência. A eliminação do CO2, né, ela vai ser afetada diretamente pelas alterações do volume corrente e da frequência de oscilação que eu colocar no aparelho e da amplitude. A gente já vai entender esses parâmetros daqui a pouco em uma foto. Nessa modalidade, a ventilação é mais eficaz com volumes mais baixos, determinado pelo ajuste direto das variáveis frequência respiratória e amplitude no aparelho. Então, a frequência de oscilação vai ter total relação com a distensão alveolar. Então, o que determina a distensão do alvéolo é a frequência que eu vou colocar no aparelho. E a oxigenação vai ser determinada pelo volume pulmonar e vai ser afetado também pela pressão média das vias aéreas e a fração inspirada de oxigênio que eu vou dar para o paciente. Pode acontecer que alguns pacientes, antes do uso da alta frequência, né, migrando da ventilação convencional para alta frequência, ele necessite de uma manobra de recrutamento prévio. Ou, por exemplo, se não usar aspiração, sistema de aspiração fechada, pode ser que haja, e com certeza vai ocorrer, um de-recrutamento de unidades alveolares, e aí necessite de uma manobra de recrutamento antes de colocar o paciente na alta frequência, porque ele ventila a nível do espaço morto. Então, os parâmetros que nós normalmente colocamos, né? Então, a MAP, normalmente, ela é contínua e elevada, ela varia em torno de 10 a 20 centímetros de água, e é ela que vai determinar, então, o volume corrente. Geralmente, a gente coloca 2 a 4 centímetros de água, isso vem de consenso já, depois eu tenho as referências mais para frente. 2 a 4 centímetros acima da pressão média, né, que estava na ventilação convencional. As frequências de ciclagem elas podem variar de 5 a 15 Hz. Isso aqui vai ser de acordo com o tamanho e peso do paciente. Lembrando que 1 Hz é igual a 60 ciclos por minuto. É bastante coisa. O tempo inspiratório ele fica geralmente fixo em 33%. Esses 33% lá no aparelho ele significa que eu estou com uma relação de tempo in-zes de 1 para 2. Se eu alterar esse tempo, esse percentual aqui de tempo inspiratório, eu altero a relação do tempo in-zes. Tá? Mas a ideal é 1.2, que é a recomendada em várias faixas etárias, já por estudos experimentais e também em modelos de pacientes.
O fluxo ele varia de acordo com a idade, né? Pode ser desde 8 litros por minuto até 15 litros por minuto, a gente vai ver depois no protocolo. A amplitude, né, de oscilação, que é um dos parâmetros, né, ela deve ser ajustada de acordo com a percepção do movimento torácico do paciente e da raiz da coxa, né, e ela que vai determinar as alterações, né, na PaCO2 e no CO2. Então, quanto mais eu alterar a amplitude da curva, mais eu elimino o CO2. A gente vai ver isso em uma foto também daqui a pouco. Tá? E isso aqui tem que ser de acordo com movimentação, e é assim mesmo. Eu vou lá, aumento a amplitude e observo o tórax do paciente. E observo se ele vibra, né, ou oscila o tórax até a raiz da coxa, até a região inguinal. Se ele está vibrando, né, oscilando até ali, significa que deu, não vou mais mexer na amplitude. Tá? Ela é a diferença, né, que está colocado, né, abaixo da pressão da distensão contínua. E a FiO2 vai depender, claro, da saturação do paciente. Quando a gente vê, e vai ver depois ali nos vídeos, depois que eu acabar aqui essa parte teórica, a gente ouve e tem uma percepção de uma oscilação muito brusca, né, muito grande, ou parece até um pouco violenta, mas o que chega lá no alvéolo é muito menos do que isso. Ó. No circuito do aparelho tem uma oscilação bem maior, né? Uma ressonância maior de oscilação. E conforme vai progredindo e diminuindo a via, o calibre da via aérea, essa oscilação também vai diminuindo a força dela e vai ficando menor. Então, o que chega no alvéolo é uma vibração, já uma oscilação menor. Então, aqui eu tenho a pressão média nas vias aéreas, né, nas grandes vias aéreas, olha como é bem maior, e lá dentro do alvéolo eu tenho uma pressão nas vias aéreas bem menor. Então, aquele susto que as pessoas tinham, nossa, aquilo está vibrando e tudo isso vai, essa oscilação para dentro do pulmão, e vai dar barotrauma, volutrauma, etc. Ao contrário, porque eu tenho uma oscilação com uma frequência alta, mas com volumes muito baixos. Então, eu mantenho uma estabilidade do alvéolo, eu não faço abertura e fechamento cíclico alveolar. Então, isso que vai acontecer, ó, eu vou estar em ventilação convencional e aqui em alta frequência. Olha aqui na cânula intratraqueal. Ó. Isso vai fazer alta frequência. Isso aqui faz a ventilação convencional. Né? Se eu estivesse ventilando, por exemplo, a pressão, eu vou lá, o paciente atinge o pico de pressão, abre a válvula exalatória, o paciente exala. Então, eu tenho sempre essa curva aqui, essa mudança, né, de um pico de pressão para um pico de pressão a nível da pressão positiva expiratória final. E aí, quando chega aqui já na entrada dos brônquios principais, ou já na carina, né, mais para baixo, eu diminuo, tem uma diminuição nessa oscilação, e lá no alvéolo menor. Quando eu estou em ventilação convencional, a curva permanece basicamente a mesma. Então, a pressão é muito próxima do que vai no nível da boca para nível alveolar. Por isso que a gente avalia, muitas vezes, a pressão alveolar, justamente para ver se o que eu dou a nível da boca é próximo do que chega no alvéolo. Opa, é bom que eu deixei a surpresa, vou começar depois. E a ventilação de alta frequência. Tá? E aí, quando eu ventilo em ventilação convencional, então eu vou fazer isso aqui, numa onda, por exemplo, com volume controlado. O paciente vai lá, atinge o volume, depois baixa, exala. Ó, então, eu tenho tudo isso. Eu aumento o volume ou a pressão dentro do alvéolo e depois eu vou diminuir. E isso que é um dos mecanismos que lesionam o alvéolo, atualmente também colocado como uma outra nomenclatura para lesão alveolar, que é o ergotrauma alveolar, que é o fluxo turbulento dentro da via aérea e essa questão da abertura e fechamento cíclico, fazendo com que dê lesão nos tecidos alveolares, e com isso levando também ao biotrauma e à síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Num paciente que já é séptico ou que já tem síndrome de desconforto respiratório agudo, que já tem predisposição para tudo isso, eu ventilar ele com uma modalidade mais segura ou que dê menos lesão alveolar é algo que a gente deseja. Então, por quê? Porque isso aqui não vai ocasionar abertura e fechamento cíclico alveolar, porque a oscilação é constante e o volume também. Vejam aqui, em alta frequência, de 80 ml de volume na via aérea, aqui 100 ml. Aqui a ventilação convencional com 250 ml. Olha aqui, ó, como eu hiperdistendo mais os alvéolos de quem fica em ventilação convencional do que quem fica em ventilação em alta frequência. Quanto mais vermelho, mais abertura eu estou tendo da parte alveolar. Então, é importante como ocorre um volume excessivo, principalmente no final da expiração nos pacientes em ventilação convencional, o que não vai ocorrer em alta frequência. Então, o que a gente vai ter de parâmetro? Né? Nós temos a pressão de amplitude da via aérea, que é chamado de poder, né? Que a gente escolhe, gira lá o botãozinho para escolher a amplitude
dessa curva, nós temos a frequência, que vai ser o intervalo entre essas curvas, e nós temos o volume corrente, que está aqui dentro, que é gerado por isso aqui. Então, a pressão de amplitude. A amplitude é essa distância aqui dessa curva. E a frequência é a distância dos picos entre uma e outra. Entendeu? Isso aqui é importante, porque cada um... E isso vai gerar uma pressão média nas vias aéreas. Cada um deles vai ter uma certa função. Então, frequência maior, eu vou exalar mais CO2. Amplitude maior, eu vou exalar menos CO2, porque se eu aumentar demais isso aqui, eu vou demorar mais para fazer com que tenham as trocas gasosas. Se eu tiver uma pressão média das vias aéreas maior, eu vou ter uma oxigenação melhor, o que é óbvio já na ventilação convencional. Então, eu posso estar ventilando o paciente aqui com uma ventilação inadequada, né, predispondo ele à telectasia, ou uma hiperventilação, ou uma hiperinsuflação pulmonar e hiperdistensão. A alta frequência vai nos manter aqui na zona de ventilação adequada, ou aqui, tanto no ramo inspiratório, né, como no ramo exalatório. Então, aqui é a zona de segurança na alta frequência. Erroneamente, do que às vezes pessoas pensam, quando a criança é menor, os parâmetros são menores. Na ventilação mecânica não é assim, pediatria. Em alta frequência também não. Quanto menor for o calibre da cânula intratraqueal, quanto menor for o tubo, maior vai ter que ser a frequência de oscilação que eu vou ter que dar para gerar volume corrente ao paciente. É invertido. Por quê? Porque eu preciso vencer a resistência interna, né, do diâmetro de uma cânula intratraqueal, que é muito menor, 3, 4, comparativamente de um adulto, lá 9, 7, 9. Tá? Então, quanto menor for o diâmetro da cânula, menor vai ser o volume corrente. Então, consequentemente, eu tenho que colocar frequências de oscilação maiores. Tá? E quais são as indicações, né, em pediatria e neonatologia da alta frequência? Tem tudo isso aqui, já tem estudo, tanto em pediatria quanto em neonatologia. Então, desmistificar um pouco o uso da alta frequência só para síndrome do desconforto respiratório agudo da pediatria e do adulto, e da SDR, né, nossa antiga doença da membrana hialina no neonatal. Existem, no adulto, ainda é formal, por enquanto, a aplicação principalmente na SDRA, mas na pediatria, né, o uso da alta frequência é maior, tem mais possibilidades, tem mais estudos, e ela tem se mostrado importante na redução da morbimortalidade, o que nos adultos tem trabalhos mais específicos da SDRA em casos mais graves. Então, tem uma diferença na literatura e também no decorrer aí dos trabalhos. Tem tudo isso aqui a gente pode usar. E realmente salva a vida das crianças. Tu vai num país, por exemplo, no Canadá, fica numa unidade de neonatal com 55 leitos, de 30 a 32 pacientes estão em ventilação oscilatória de alta frequência. Por quê? Porque mata menos. Por que mata menos? Porque não tem tanta oscilação de volume corrente. Qual que é o problema no recém-nascido? A gente quer, eu sempre falo isso, né? Quem já me conhece, vou falar a mesma frase. A gente quer pulmão duro ou cérebro mole? Nenhum. Mas o pulmão ainda dá para transplantar, né? Os nossos amigos da reabilitação trabalham bem com o pulmão. O cérebro, não. E o que ocorre com o recém-nascido? Volumes correntes muito altos geram hemorragia intraperiventricular. Volumes correntes muito baixos geram leucomalácia. E a gente não quer ter uma criança sequelada aí a médio e longo prazo e aumentar o índice de criança crônica complexa nesse país, que já aumentou em 65% nos últimos 5 anos. Porque eles sobrevivem. E como eles sobrevivem, né? Então, a oscilação de alta frequência também protege o sistema nervoso central. É esse o principal ponto para nós na neonatologia. Na pediatria, a gente pensa mais no pulmão, porque não tem essa questão de oscilação, não vai alterar o fluxo sanguíneo cerebral. Também salva vidas na SDRA pediátrica. Então, esse aqui é um protocolo que também saiu depois na recomendação da AMIB de ventilação mecânica de 2009. E essa aqui está atualizada, tá? Deve sair na próxima recomendação, que a previsão deve ser, eu acho que início do ano que vem. Então, aqui tem, né, o que vocês vão colocar ou pensar de pressão média das vias aéreas, né, em cima do que você já estava usando na ventilação convencional, e que parâmetros você vai aumentando de acordo com o que você deseja melhorar, se oxigenação ou se ventilação. Eu posso deixar a aula disponível depois em PDF para o Crefito, e aí o Crefito enviar para o e-mail, se houver os contatos dos colegas aqui presentes. Não tem problema nenhum. Aliás, ao contrário, a gente sempre deixa as aulas disponíveis, que a ideia é disseminar o conhecimento. Não, para mim, eu já sei, entendeu? Não é a ideia. Então, esse é o aparelho que todo mundo já conhece, né? E só para ver o que acontece, né? A gente tem ali uma válvula, né, de ajuste de pressão contínua, que tem
As válvulas têm um oscilador, né? A entrada de ar aqui para o paciente. Por um lado sai o ar aqui pela válvula que vai abrir para a exalação. Por esse lado aqui tá o pistão, que é esse aqui que vai dar essa força, né? O power, né? Ele vai oscilar e vai mandar essa oscilação aqui para o tubo do paciente de forma contínua. E o ar vai sair pelo outro lado aqui, pelo ramo exalatório. Então, esse é o equipamento, ele tem essa caixa, né, antiga, o único do mundo. Então, como ele não tem concorrente, ele é assim, e eu acho que vai ficar por muito tempo. Se ele tiver que ser aprovado pela Anvisa, já demora mais uma década, então acho que ele vai ficar assim. Então, aqui, só para vocês terem, né, onde a gente regula a pressão média das vias aéreas, é super fácil. A frequência de oscilação, ó, eu vou deixar os 33 sempre fixo ali para dar aquela relação 1:2. E aqui a amplitude que eu falei para vocês e o fluxo que eu vou decidir. Então, eu só tenho esses 4 botões para mexer. Que a pessoa olha, parece que é muita coisa. Aqui é tudo alarme. É alarme, entendeu? E aí aqui é que eu vou mexer esses botões os principais, né? Frequência. Isso aqui que vai ficar sempre igual, na maioria das vezes. Aqui aparece o pistão, que eu tenho que ficar sempre centralizando ele, né? Ele tem que ficar nessa linha aqui. O aparelho ainda nos ajuda, que tem essa luzinha vermelha nos informando que eu tenho que deixar ele ali centralizado. Para dar um exemplo, né, para a gente não ficar só na coisa técnica, então, o que acontece principalmente no recém-nascido? Entre as 3 áreas, escolhi dar um exemplo da ANEL, porque achei que é o que mais salva vidas, achei que fosse o mais interessante. Então, quando o paciente nasce prematuro, que é uma frequência grande de nascimento prematuro no Brasil nos últimos anos, né, geralmente, né, ele pode ter asfixia perinatal, imaturidade pulmonar com certeza, e tem um aumento da complacência, né, torácica, o que faz com que a caixa torácica dele desabe, mais o recuo elástico pulmonar ruim, vai fazer com que ele tenha colapso dinâmico das vias aéreas. Isso faz com que ele tenha deficiência de surfactante, aumente a permeabilidade de proteínas, né, pulmonar, isso leva à diminuição da complacência, telectasias, edema pulmonar, diminui esse CRF, aumenta a pressão negativa, né? O paciente tem que fazer mais força para poder respirar, consequentemente, ele tem um aumento do trabalho respiratório. O edema pulmonar diminui a oxigenação, que aumenta a resistência vascular pulmonar e aumenta o shunt, que vai fazer com que dê tudo isso também. Então, é um monte de coisas. Por isso que esses pacientes vão se beneficiar também da alta frequência, porque eu tenho várias coisas aqui que levam ele para o colapso, mas eu tenho também ausência de canais colaterais. Eu tenho também um pulmão não desenvolvido, que se eu jogar muita pressão lá dentro, eu corro risco de vôlo ou atelectrauma. Então, eu tenho as duas berlindas, né? Os dois extremos, o colapso e a hiperinsuflação. E aí eu tenho que trabalhar com isso. E aí eu tenho um caso clínico. Me veio um paciente desses aí com síndrome de desconforto respiratório, que nasceu prematuro, teve asfixia perinatal, tudo aquilo que estava no fluxograma anterior. E aí a gente classifica ele como aqui, né? A gente vê aqui os aspectos, retículos, granulares, blá, 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 blá. Todo mundo diz aspecto de vidro moído, né? Olha lá, e já viu. Eu olho lá aspecto de vidro moído. 2V, né? Bilateral, opacidade total, grau 4, paciente grave. O que vai acontecer com ele? Insure. Entuba, surfactante, estuba VNI. Não, porque ele é 4, grau 4 não tem indicação de ser estubado e botar na VNI. Daí, então, como ele é pior, ele vai ter que evoluir para ventilação oscilatória de alta frequência, que foi o que ele fez. Olha aqui em convencional e olha aqui em alta frequência como ele ficou bonitinho. A diferença, tá? Muito importante. Por quê? Porque nós ventilamos ele numa janela de segurança, que esse artigo aqui muito bom, viu, de 2015, ó, PubMed, Single Citation, sobrenome, iniciais do nome e o ano. Consegue baixar lá, gratuito. Mostra que a ventilação de alta frequência ela vai, na curva PV, nos manter aqui nessa janela de segurança, tanto no ramo INS quanto no ramo expiratório da curva. E daí, com isso, eu não vou ter chance de colapso dinâmico e nem de hiperinsuflação. E daí o que as pessoas às vezes gostam de uma receitinha. Quais que são as frequências por doença que a gente usa, né? Porque senão todo mundo ia dizer, ela não disse como que era, né? E o que usava. Então, isso aqui é com base em vários trabalhos, naquela referência de 2017, muito boa, que faz um apanhado geral sobre o tema. Tem uns desenhos ótimos ali também, umas figuras, e coloca nessas faixas de frequência por faixa etária com objetivos, lógico, de acordo com a fisiopatologia. Eu quero mais oxigenação, melhorar mais. O problema principal do paciente é a oxigenação. Não, o problema principal é ventilação, né? Que é a exalação do CO2. Ou não, o problema dele é das duas coisas. Aí eu vou usar uma faixa de frequência para eles. Tá? Esse aqui é o site dos nossos cursos. A primeira, confesso que não me atentei, talvez eu não tenha visto,
é se existe indicação da alta frequência em crianças com malácia traqueal, estenose traqueal, malácia, etc. e tal, e existindo como seria essa regulagem do aparelho. E a segunda é uma dúvida técnica mesmo. Precisa passar para ventilação convencional antes da extubação ou pode ser extubado, desmamado diretamente da alta frequência? Vamos responder de trás para frente. A questão de passada convencional, né? Então, o que a literatura diz? Convencional, alta frequência, desmama, depois que a pressão média das vias aéreas chegar ao ponto que você gostaria, ele volta para convencional e faz o desmame e o teste de respiração espontânea na convencional, aí é extubado. Essa é a recomendação mais forte da literatura. Mas tem alguns trabalhos apontando aí em pediatria e neonatologia, não em adulto, mostrando que você poderia desmamar o paciente se ele é um paciente já acordado, que tem um Ramsey 3-4, se ele não é um paciente que tem algum componente neurológico associado, você poderia reduzir a pressão média das vias aéreas até o que você gostaria para aquela faixa etária e doença de base do paciente e extubá-lo direto da alta frequência. Mas não é uma recomendação forte ainda. Mas eu acho que vai ir para essa linha. Mas, por enquanto, intuba, está na convencional, passa para alta frequência, o paciente está clinicamente mais estável e não tem mais risco de lesão pulmonar, ele volta para convencional, é feito o descalonamento da analgesia e sedação e teste de respiração espontânea em convencional e extuba. Se for fator de risco ou ficou mais que 3 dias, estuba e põe na VNI. Né? Então, a outra pergunta, desculpa, era a da via aérea. A malácia, eles se beneficiam nas malácias porque ele está entubado. Se ele não tivesse entubado, seria complicado, porque poderia ter algum tipo de oclusão da via aérea. Mas quando ele está entubado ou traqueostomizado, se tiver usando cuff e não tiver muito escape, a malácia abaixo do tubo. E a do tubo está sendo segurada pelo tubo. É até benéfico, porque, como eu não tenho essa questão de mudança de volume, de pressão na via aérea, eu não corro o risco do fechamento no final da expiração. Então, seria, em alguns pacientes mais graves, até uma indicação. Não só por isso, mas não excluiria o uso da alta frequência. Entendeu? Muito bom, excelente. Existe a possibilidade de adaptar a ventilação não invasiva ou não? Então, eu já tentei fazer isso em mim, lembra, Sidney? Ele disse que eu era louca, daí eu quis fazer em mim isso. A gente consegue sentir tudo, mas existem... esses aparelhos não são feitos para isso, porque eles não vão conseguir resgatar a fuga de ar que vai ter. Então, se eu tiver escape, ele não vai compensar esse escape. Então, por isso que não dá. Agora, existem aparelhos específicos para percussão intratorácica, que daí eles já controlam isso aí. Aí tu faz também a oscilação, que é parecida, mas com outros objetivos, né? Que no Brasil já vem vindo, né? Vários, aliás, grandes novidades, né? Vai entrar aqui no Brasil, vou aproveitar para dar as novidades, o Accutronic, né? Que é um aparelho que vai fazer oscilação de alta frequência por interrupção de fluxo. Olha aí na internet, excelente, só para neonatologia. Accutronic. Está lá na Wire também. E vai entrar também que já entrou, a modalidade que não tem a ver com alta frequência, mas o Infant Flow, que é a ventilação não invasiva CPAP por variação de fluxo, que está lá na Wire também, que agora é dona de tudo, né? Da alta frequência, do tudo, agora é tudo. Tudo é Wire, sabia? Tudo. A Wire comprou a BD, então tudo é Wire agora. Que bom, né? E que não sei, né? Porque depende, às vezes. Monopólio pode ser bom ou não. Mas, em todo caso, vocês vão lá visitar o stand, porque tem novidades lá de coisas que estão entrando no Brasil. E uma vai ser o interruptor de fluxo, que já tem, né? A Dräger já tem. O Babylog, né? O Babylog é da Dräger, né? Então, falei certo, é que às vezes eu troco os nomes. Eles já fazem alta frequência por interrupção de fluxo. Qual que é a diferença? Não tem oscilador. Os trabalhos mostram que tem, dependendo da fisiopatologia, tem mais indicação de um ou mais de outro. Os dois funcionam bem, mas, por enquanto, o oscilatório ele é melhor para pacientes que têm mais secreção, edema na via aérea, porque, como oscila, ajuda a mudar a reologia do muco. E não é que a alta frequência dá secreção, como algumas pessoas falam. Ela mobiliza o que já existe. Entendeu? É que nem o sistema de autofluxo. O sistema de autofluxo tem que aspirar muito, que dá a secreção no paciente. Não, como ele umidifica e aquece a via aérea, ele mobiliza a secreção. Não é que gera a secreção. Né? Algum público quietinho? Mais alguma pergunta? Ana, pessoal das antigas aí que tem pergunta boa. Encora aí, as minhas amigas. Claro, por favor. Aproveitamos o tempo.
Para fazer a manobra de recrutamento alveolar também é no modo convencional. Tá. E você falou do cuff, você pode fazer alta frequência com a cânula sem cuff também. Idealmente com cuff, mas se tiver mais do que 15 a 15% de escape já prejudica muito aí o que tu está dando ali de pressão média nas vias aéreas, porque vai ter escape e o aparelho não compensa, né? Então, idealmente é com cuff. Como SDRA, a média de idade das crianças é 8, 9 anos de idade, geralmente eles já estão com cuff. Na SDR do recém-nascido, eles não estão com cuff, mas aí é justo, né? Geralmente o escape é muito pequeno no recém-nascido. A menos que ele vá, né, diminuindo, estava com edema, vai diminuindo o edema, e daí a cânula era menor por causa do edema, e aquilo vai resolvendo, aí vai tendo escape, né? Se não for por isso, geralmente não é uma coisa que afeta tanto assim. Fisioterapia respiratória eu falei, né, que a questão pode usar em posição prona. Não, a gente não faz nada manual no tórax, porque não tem motivo. Ele já está recrutado, já está mobilizando secreção, então a gente otimiza o tempo para outras coisas, como a mobilização precoce do paciente e o posicionamento funcional e evitar usar soro na aspiração, pelo amor de Deus. Fisiológico e não é fisiológico, né? Solução salina 0,9% no recém-nascido. Aquelas ampolinhas de 1 ml, a gente não faz mais isso de jeito nenhum. Nenhum paciente, né, vai lá e bota aquele monte lá na cama. A gente não faz. 80% do soro fisiológico fica na via aérea inferior. Então, isso aí contribui para um monte de outras coisas, além das pneumonias associadas aos cuidados respiratórios, que não é só a ventilação, né, aos cuidados respiratórios. E a gente está envolvido diretamente nisso. Aliás, estamos lá, às vezes, 3 vezes por dia fazendo isso, né? Então, é bem tem que se ficar atento com isso. Se a gente não está, nós, provocando, né, algumas lesões aí, ou pneumonia nos pacientes por excesso de líquido colocado na via aérea, né? SF 0,9%. Mais alguém? Mais um, por favor. Eu queria saber quais são as complicações. A gente viu que é tudo muito lindo, né? Mas eu queria saber se tem algum... Necrose, a complicação, eu não botei o slide, era um só, não sei porquê, eu acho que deve ter ficado para o final. É uma única complicação, que às vezes pode dar alguma necrose, alguma lesão de traqueia em alguns pacientes que usam frequências muito altas, porque tem relatos de casos, tem 3 só. Fora isso, não teve nenhuma, porque as complicações da ventilação mecânica ela evita todas, né? Que é barotrauma, tudo aquilo. Agora, atelectrauma e biotrauma. Pode acontecer pelo fluxo turbulento, por excesso de uso, por tempo prolongado, algum tipo de necrose de tecido de traqueia, que é a única coisa que tem descrita na literatura. O resto não tem mais nada. Alguns pacientes que já têm previamente arritmia, por exemplo, se tu pegar um Duchenne, um neuromuscular, que tem arritmia já prévia na evolução da doença dele, ele for para alta frequência, daí você viu ali que tem uma movimentação cardiogênica, pode ser que piore a arritmia. Ou, por exemplo, ele não está hemodinamicamente estável, ou ele não está, do ponto de vista volêmico, recrutado. Mas aí são coisas que não é um erro do modo ventilatório, é a condição clínica com que o paciente foi colocado na ventilação. Aí, se ele já tem coisas aí, pode ser que ele descompense. Porque como eu mexo bastante, eu estou oscilando também o mediastino, se eu tiver alguma instabilidade cardíaca, eu posso piorar. Por exemplo, paciente cardíaco, alguns pós-operatórios cardíacos podem não ficar bem na ventilação oscilatória de alta frequência, embora tem algumas indicações para usar alta frequência no pós-operatório cardíaco também. Entendeu? Então, vai muito do paciente individual. Mas, assim, da minha experiência dos que a gente já usou, nós não tivemos nenhuma complicação assim grave. Arritmia, sim, mas aí era um paciente já neurológico, com coisas. Mas a mais grave foi esses 3 casos de necrose. Um era de criança e 2 foram casos de adultos. Mas aí pode ter relação com o cuff, com a cânula, outras coisas também. Então tá ótimo. Muito obrigada pela atenção de vocês, viu? Foi ótimo. Fico disponível se alguém quiser depois fazer alguma pergunta. Tá? Obrigada.